Bom dia, graça e paz, igreja. Tudo bem? Casa cheia, que gostoso. Louvamos, adoramos a Deus. Estamos finalizando então nossa série de mensagens sobre as parábolas. É a última hoje. E nós escolhemos 7 para estudar aqui. Nós vamos fechar agora com a parábola do joio e do trigo. Quem conhece essa história aí? Vamos ver, levanta a mão. Só? Uau! Eu achei que era mais conhecida essa história, hein? Então vamos lá, vamos conhecer agora. Por favor, vai colocar a nossa apresentação aí. E eu quero convidar então os irmãos para abrirem suas Bíblias ou ligarem aí os seus aplicativos em Mateus capítulo 13. Olha o joio e o trigo ali, ó. Olha lá. São bem diferentes, né? Mas nós vamos ver depois aí em que fase que eles ficam diferentes. Então vamos lá, queridos. Mateus capítulo 13, a gente vai ler do 24 ao 30, que é a história, e dos 36 ao 43, que é a explicação. Compartilhem aí a Bíblia com o seu irmão do lado, porque eu não projetei o texto aí. E eu vou ler na NVI, tá? Diz assim Mateus 13, a partir do 24. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Então os servos lhe perguntaram: o senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não. Porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. 36. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Senhor, explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar, e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Amém? Glória a Deus. Queridos, então, essa parábola aí, só lembrando que as parábolas são histórias fictícias contadas para que as verdades reais sejam melhor entendidas, ok? Então é um recurso que os mestres usam para que as pessoas entendam aquilo que ele quer ensinar. É como se a gente fosse dar um exemplo. Então, olha, gente, estou falando sobre isso, eu vou te dar um exemplo para que isso fique mais claro. Então, a parábola é uma história que complementa. Vamos lá, então. Primeiro, e antes da gente entrar, eu trouxe aqui 3 coisas para a gente entender aqui, olha. Primeira coisa que a gente precisa entender no contexto dessa história
é que plantar sementes ruins no campo do vizinho era uma prática comum de vingança daquela época. Quando você queria lascar o seu vizinho, você fazia isso. Enquanto ninguém estava percebendo, ou à noite, enquanto as pessoas estavam dormindo, ele ia lá e plantava ervas daninhas. Então isso era tão normal naquela época, que existia uma lei no Império Romano para punir essas pessoas quando eram descobertas, né? E às vezes ninguém sabia quem foi que havia feito. Então, de tão comum que era esse delito, existia uma legislação romana para arbitrar sobre isso. A segunda coisa que a gente tem que entender é que o joio, ele costuma ser um hospedeiro de um fungo que causa vômitos e vertigens quando ingerido pelos seres humanos. Então era uma planta que realmente ela era um certo veneno. Então aquilo causava mal às pessoas. Por isso é uma erva daninha. E a terceira situação, que vai dar muito sentido mais para frente, é que os ramos do trigo e do joio, eles costumam crescer entrelaçados, de tão próximos que estão um do outro, e as características da folha, eles vão crescendo mais ou menos que juntos assim. Isso dificulta muito se for fazer a retirada do joio no momento inadequado. Por isso que a história diz, não faça a separação agora, porque vai danificar o trigo. Deixe só para o final. Ok? Então, dito isto, vamos colocar uma lupa aí para a gente entender um pouquinho essa história e ver do que ela se trata. Mas antes, eu trouxe 4 características que essa mensagem, essa história, não trata. E às vezes gera um certo desentendimento entre nós. Primeira coisa que ela não trata sobre o dilema entre o bem e o mal dentro do ser humano. Alguns olham essa história e interpretam da seguinte forma assim, mas todo mundo é joio e todo mundo é trigo. Todo mundo tem o mal e o bem dentro dele. Então, eu sou joio, tem hora que eu sou joio, tem hora que eu sou trigo. Isso é uma verdade em algum momento? Até é. Nós sabemos realmente que existe uma guerra espiritual dentro de nós. Nós sabemos que o espírito que habita em nós luta contra a carne. Nós sabemos, e eu trouxe até um texto aqui, que Paulo fala sobre isso, aonde o espírito e a carne lutam dentro de nós. Mas o texto não está falando sobre isso. O texto está falando que os filhos de Deus são o trigo e os filhos do maligno são o joio. Simples assim. Então não adianta a gente querer forçar o texto para explicar outras coisas que não estão no texto. Nós temos que ser sinceros ao texto. Então o texto não fala sobre isso, apesar que isso é uma verdade. Ok? Uma outra situação que a parábola não trata, ela não fala sobre os crentes verdadeiros e falsos dentro da igreja. Essa é uma interpretação muito comum que a gente vê. Quando a gente fala sobre o joio e o trigo, então, é que o joio é o crente disfarçado que está dentro da igreja. Não é? Isso é uma verdade? É uma verdade. Existem falsos irmãos dentro da igreja? Existem. Paulo, falando sobre os perigos que ele tinha, ele acrescenta no final lá, que um dos perigos que ele lutava era contra os falsos irmãos, que estavam enrustidos dentro da comunidade. Nós vamos ver Pedro falando sobre os falsos irmãos, e eu trouxe um texto aqui de Judas, que também fala que homens haviam se infiltrado dissimuladamente dentro da comunidade. Isso é uma verdade, mas a história não fala isso. A história fala que o campo é o mundo, não a igreja. Então a gente tem que ser sincero com o texto. O texto está falando que há filhos de Deus e filhos do maligno espalhados pelo mundo. Vai acontecer isso também na igreja? Vai.
mas o texto não fala especificamente sobre isso. Muito bem. Um outro ponto que a parábola não trata é ensinar que devemos tolerar o mal sem oposição. Já que nós não vamos retirar o joio, então deixa as pessoas serem como elas são, deixa o mal crescer, não vamos ter disciplina eclesiástica, né? Não vamos ficar de olho nas pessoas que estão trabalhando contra, porque, afinal de contas, Deus um dia vai tratar isso. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que as pessoas serão tratadas no tempo certo, mas isso não significa que nós temos que conviver com o mal de uma forma submissa, de uma forma que a gente não lute contra o mal. Pelo contrário, a palavra de Deus nos ensina que nós temos que ter fome e sede de justiça, que nós temos que batalhar pela santidade, que nós temos que buscar os valores de Deus sempre, né? E qual é a forma que nós temos que lutar contra o mal? É o que Paulo escreve em Romanos. Nós temos que vencer o mal com o bem. Então nós não vamos batalhar com o mal sendo vingativos, por exemplo, porque isso é o mal com o mal. Nós vamos trabalhar contra o mal sendo pessoas que refletem o caráter de Cristo. Esta é a forma de lutar contra o mal. Quando nós brilhamos, quando as pessoas brilham, as trevas vão embora. Essa é a forma de lutar contra o mal. E em quarto lugar, essa parábola não diz que não sabemos quem é o joio e o trigo. Porque isso também é uma coisa que acontece aí na boca miúda, né? O pessoal fica assim, tem gente aí infiltrado, a gente nunca sabe quem é o joio, quem é o trigo. Será que esse é joio? Será que esse é o trigo? Tal, né? Não, a parábola diz claramente lá que o joio foi identificado. O joio foi identificado. Mas quando ele foi identificado? Quando começou a aparecer os frutos no trigo. Isso faz todo sentido. Porque enquanto o trigo e o joio estão verdes, olha como eles se parecem. Olha a diferença daquela primeira imagem que eu trouxe lá do trigo e do joio maduro. Olha só como confunde o trigo verde e o joio verde. Então, nós vemos aí, então, a importância dos frutos. Porque quando é que o joio aparece? Quando o trigo começa a frutificar. Então, enquanto nós formos verdes, nós vamos ser confundidos. Mas quando nós começamos a dar frutos, nós começamos a nos diferenciar. Nós vamos ver isso aqui. Então é exatamente isso que fala Mateus capítulo 7. Jesus diz, olha, os falsos profetas que vêm vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, como você vai reconhecer ele? Pelos frutos que eles apresentam. Então o joio também dá fruto. Não é só o trigo. Quando o joio e o trigo começam a dar frutos, a gente identifica quem é quem. E a mesma coisa acontece com o trigo. Olha só. O fruto do Espírito é. Então você quer saber se você é joio ou se você é trigo? É só olhar para esse texto e ver o que está acontecendo na tua vida. Se esse fruto do Espírito aqui é evidente em você, então você é trigo. Se você lida com as situações com amor, com ternura, se você tem uma alegria contagiante dentro de você, se você consegue se manter em paz, e a paz que Deus nos dá, mesmo em situações de conflito, de guerra e de perda, se você consegue ser paciente e tolerante com as pessoas ao teu lado, se você tem amabilidade, uma empatia, você se coloca no lugar do outro, você pratica a bondade,
Você é fiel nos seus relacionamentos? Você é fiel nos seus contratos? Você é fiel no seu casamento? Você é fiel com seus amigos? Você é fiel com a comunidade, com os irmãos, com a igreja, com o ministério? São características do trigo, né? Manso, domínio próprio. Eu não consigo me dominar. Aquele desejo é tão maior do que eu, né? A hora que eu vou ver, eu estou vendo pornografia. A hora que eu vou ver, eu estou fofocando do meu irmão. A hora que eu vou ver, eu estou semeando a discórdia. A hora que eu vou ver, eu estou mentindo. Querido, o fruto do Espírito é domínio próprio. Então o pecado nunca vai ser maior do que o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E a palavra diz isso, que não vem tentação sobre nós maior do que possamos suportar. Então, se nós que somos trigos, e eu espero que aqui só haja trigo, temos o fruto do Espírito em nós, é assim que nós vamos ser reconhecidos. Ok? Muito bem. Então, vamos agora para as lições e aplicações desta parábola. Nós já vimos o que ela não é. Vamos ver o que ela é. Em primeiro lugar, e a primeira lição, é que enquanto o trigo está verde, ele se parece com o joio. Nós já vimos isso. Então, a aplicação óbvia disso é que quanto mais eu amadurecer na vida cristã, mais eu darei frutos diferentes. Então, isso mostra o quê? A importância de eu buscar a minha maturidade espiritual. Porque enquanto nós somos crianças e meninos na fé, nós somos inconstantes, gente. Nós ficamos assim. Você já viu as pessoas assim? Um dia ela é uma bênção e outro dia ela é terrível. Essa é a inconstância de quem não amadurece. Um dia ela está adorando a Deus, outro dia ela está xingando o vizinho. E um dia ela está em jejum e consagração. E no outro dia ela está se enchendo de porcaria na internet. Então são pessoas inconstantes, são pessoas imaturas, são pessoas que não crescem na fé. Nós precisamos buscar o nosso crescimento espiritual sempre, porque é isso que vai nos dar força. Então, como eu sou esse ano e como eu fui o ano passado? Como eu quero ser o ano que vem? Nós temos que fazer essas análises. Este ano eu fui mais maduro do que eu fui o ano passado? Eu estou em constante evolução e crescimento na minha caminhada com Deus? Hoje eu oro mais do que eu orava antes? Hoje eu leio e estudo mais a palavra do que eu estudava antes? Hoje eu sirvo mais os meus irmãos do que eu servia antes? Então é sinal que eu estou crescendo, eu estou amadurecendo. Mas será que eu estou estagnado ou será que eu regredi? Então essa é uma análise que nós temos que nos fazer sempre. Segunda lição. O joio foi alimentado pelo campo junto com o trigo. Percebemos que quando chovia no campo, chovia só onde tinha o trigo? Não. O joio também se beneficiava da água. Quando o sol batia, batia em quem? Em todo mundo. Quando tinha lá uma preparação do agricultor para melhorar a terra, para colocar adubo, enfim, esterco, dar uma fofada, todo mundo era beneficiado. Então, essa é uma aplicação muito interessante para nós. Isso nos mostra que a graça comum de Deus dá oportunidade igual a todos os homens. Isso mostra que nós não somos seres diferentes, no sentido de que Deus tem que me dar coisas melhores. Porque eu sou trigo, ou porque eu sou crente, eu tenho que ter uma posição de destaque na minha empresa. Porque eu sou crente, eu tenho que passar nesse concurso público. E o outro que não tem a minha fé tem que ser reprovado. Entendem? Porque eu sou crente, eu tenho que tirar a melhor nota na faculdade. Porque eu sou crente, eu tenho que ter um melhor carro que o meu vizinho. Não tem nada a ver.
Se Deus estivesse preocupado com essa teologia da prosperidade moderna das igrejas neopentecostais, que nós vemos aí na mídia televisiva, ele não teria escolhido nascer numa família pobre. Ele não teria escolhido ser um marceneiro, um carpinteiro. Ele não teria escolhido andar com roupa simples, né, cheio de pó na cara. Ele não teria. Agora, o que nós vemos hoje? Os apóstolos modernos, cheios de plástico. Eu fico olhando, tem um aí que é um ícone, né? Eu vejo ele hoje e eu conheci ele há uns 30 e poucos anos atrás. Eu falo, mas será que é a mesma pessoa? Eu olho assim para ele, não sei, mas enfim, né? Com casas em Miami, voando de jato. Por quê? Porque eles têm que mostrar que eles são mais ungidos. E quem é mais espiritual e mais ungido, o símbolo disso, o que representa isso, o fruto disso é que ele tem mais dinheiro. Mas não tem nada a ver. Teologia da prosperidade não é bíblica. Então nós vamos ver que a graça comum de Deus alcança todos os homens. Você quer ser promovido na sua empresa? Você vai trabalhar, vai se esforçar e vai ser um ótimo profissional. E vai contar com a ajuda de Deus, claro. Né? Você quer passar num concurso? Você vai estudar mais que os outros. Simples assim. Muito bem. A terceira lição é que o joio foi arrancado apenas no final da colheita. Não foi antes, para não danificar o trigo, para não acontecer nenhum problema. No final da colheita. Então isso mostra que nós temos tempo hábil para mostrar aos homens que há oportunidade de arrependimento, a oportunidade de salvação a todos os homens. Esse é o propósito de Deus, que ninguém se perca, senão que todos venham ao arrependimento. Por isso, meu irmão, é importante que você continue firme no seu PG, que você continue firme evangelizando os seus amigos no seu trabalho, que você continue firme influenciando as pessoas no seu bairro. Por quê? Porque enquanto não acontecer o juízo final, há tempo de arrependimento para as pessoas. O objetivo de Deus é alcançar todos os homens. E a igreja do Senhor está aqui para influenciar e levar esta salvação a todos que se arrependerem. A quinta lição é que, mesmo o trigo cercado por joio por todo lado, ele não deixa de produzir. A gente vê na história que o joio foi crescendo junto com o trigo, mas chegou na hora do trigo florir, ele produziu. O joio não sufocou a sua produção. O que a gente entende disso? Que Deus chama os seus filhos para brilhar em meio às trevas. Eu vejo que tem muito cristão que tem medo de lugares, ou ambientes, ou situações, ou pessoas que não professam a sua fé. E eles ficam assim, nossa, eu vou orar para Deus, mandar mais crentes lá para o meu departamento. Porque o pessoal lá é tudo espírita, bate tabaca, né? Isso é uma opressão gigante. E eu fico imaginando, mas se nós somos luzeiros no mundo, como nós vamos iluminar aqueles que já estão iluminados? Por que eu tenho que me cercar de crentes por todos os lados? A parábola diz que o joio cresceu e estava em volta do trigo, e o trigo não perdeu a sua essência. Ele continuou sendo trigo. Ele continuou florescendo, ele continuou produzindo. E essa é uma lição para nós, queridos. Nós temos que continuar com os nossos valores cristãos, não importa onde Deus nos colocar. Não importa onde Deus nos enxertar. Aliás, nós temos que pedir para Deus exatamente lugares aonde está cheio de joio.
Porque é aí que Deus tem que plantar o trigo. É aí que nós temos que ser colocados. Porque nós precisamos influenciar e impactar as pessoas ao nosso lado e não ter medo de ser influenciados. Se você tem medo de ser influenciado pelo joio, é porque você é um trigo imaturo. O trigo maduro, o trigo que está consciente com Deus, ele não se preocupa onde ele crescerá. Não importa quem está do seu lado. Ele vai continuar sendo trigo e vai continuar dando frutos. Muito bem. O trigo e o joio convivem juntos no mesmo campo. Olha que interessante. Jesus, certa vez, ele fala assim: eu não vou tirar vocês do mundo. Vocês vão continuar no mundo, eu vou proteger vocês do mal. Mas vocês vão continuar no mundo porque vocês têm uma missão aqui. Então, o trigo e o joio vão conviver juntos por toda a nossa vida. Enquanto nós estivermos nessa terra, queridos, nós estaremos convivendo com pessoas diferentes. Isso mostra para nós que os filhos de Deus devem respeitar as pessoas que pensam diferente deles. Nós não podemos ser um grupo de pessoas preconceituosas. Nós não podemos construir muros em nossa volta. Nós precisamos sempre construir pontes. Nós precisamos estar acessíveis às pessoas, porque nós vamos viver a vida toda com pessoas que pensam diferentes de nós. Eu vejo aí as pessoas super preocupadas aí. Agora o que está na moda aí é o... Eu nem sei se eu devo falar sobre isso, que eu vou dar mídia, né? Mas acho que vocês sabem, né? Tem aí na Netflix aí, de Natal aí, de alguma coisa dos fundos aí. E aí, não quero dar mídia não. Mas, gente, qual é o espanto das pessoas sem Deus chacotearem, né? Fazerem chacota com o nome de Deus? Qual é o espanto? Qual é o espanto de pessoas sem entendimento ridicularizarem a nossa fé? Eu não me espanto com nada disso. Agora, qual vai ser a nossa reação? Você pode cancelar sua assinatura, você pode deixar de consumir o produto. Isso é legítimo, isso é verdadeiro, né? Mas nós vamos agora abrir uma guerra contra tal pessoa, né? Contra tal grupo. Gente, não é o nosso papel. Nós temos que estar sempre acessíveis. Nós não podemos nos colocar como o grupo, o único grupo santo nesta terra, o único grupo que recebeu a revelação, o único grupo que tem a verdade, o único grupo, apesar que nós sabemos da verdade que nós cremos, e é uma verdade absoluta, mas não é desta forma que nós vamos alcançar as pessoas. Nós precisamos estar acessíveis. Isso quer dizer que eu vou concordar com tudo? Não. Mas nós já falamos aqui, nós vamos lutar contra o mal sendo bênção na vida das pessoas. E por último, o joio foi queimado e o trigo foi guardado. Sabe o que isso nos mostra, queridos? Que nós estamos caminhando para uma eternidade. Isso nos mostra, queridos, que muitas vezes nós ficamos muito preocupados com as injustiças deste mundo. Nós ficamos muito preocupados com o nosso vizinho que não é crente e prospera no meu lugar, mais do que eu. Eu fico muito preocupado às vezes, né? As pessoas ficam muito preocupadas com situações de injustiça, porque políticos corruptos, por exemplo, vivem uma vida abastada, enquanto não tem dinheiro para comprar uma gaze nos hospitais do Rio de Janeiro. Estão lá parados, né? A gente fica muito abalado, né? Quando, por exemplo,
A AME aqui de Paraisópolis ficou fechada 2 dias. Não sei se vocês viram, porque os traficantes foram lá pegar o médico e o enfermeiro, em vez de atender a população, foi tratado os traficantes lá na favela. Isso gera uma indignação gigante. E a gente fica muito incomodado com tudo isso. Mas, meus queridos, nada escapa dos olhos de Deus. Nada e nem ninguém. Todo joelho se dobrará. Toda língua terá que confessar. Ricos e pobres, corruptos ou não, todos estarão um dia frente ao telão de Deus. Todos terão que prestar contas diante do Senhor, por qualquer verba desviada, por todos os pobres que morrem nesse país, por conta das injustiças e desigualdades sociais, ou as guerras que acontecem no mundo, ou as crianças que são vítimas de abuso. Nós tivemos, infelizmente, aqui um líder religioso, um padre, que foi preso ontem ou anteontem, né, num shopping abusando de uma criança no banheiro. É desse jeito que nós vemos o mundo. O mundo está perdido. O mundo está perdido. Mas nós sabemos, queridos, que Deus é justo. E que um dia Ele punirá os incrédulos e premiará os salvos. Queridos, tenham isso no seu coração. Não deixem essa maldade do mundo tirar a esperança de vocês. Não deixem essas desigualdades, essas injustiças, deixarem vocês menos esperançosos, menos crentes, menos confiantes no Senhor. Deus, Ele não está sendo pego de surpresa. Não tem nada que escapa da sua soberania. Os olhos do Senhor contemplam todas as coisas. E tudo isso está no script. A maldade do homem está no script. Mas o juízo de Deus também está. Salmo 37 fala sobre isso. Os salmistas falam muito sobre isso. Senhor, até quando os ímpios prosperarão? Até quando os homens farão maldade e nada acontecerá? Os profetas falam sobre isso, Miqueias fala sobre isso. Até quando, Senhor, as injustiças do mundo ocorrerão? O Senhor não está vendo o gemido das nações. Deus está vendo. Deus está vendo tudo. Não é a hora ainda dele recolher e queimar o joio, mas Deus está vendo tudo e um dia tudo isso vai acontecer. Um dia, e a eternidade nos mostra que nós vamos ter um reinado de justiça, um reinado de paz, um reinado de amor, um reinado de alegria. É isso que nos prepara o Senhor Jesus. Ele diz lá no final da explicação que o trigo foi guardado no celeiro e os filhos de Deus reinam e brilham como o sol no reino do Pai. É isso que nos aguarda. Por isso, queridos, mantenha-se fazendo bem. Mantenha-se, queridos, tendo esperança no ser humano. Mantenha a sua fé firme no Senhor. Não se deixe abalar pelos maus. Haverá joio em todo lugar. A maldade está no mundo, mas o Senhor nos chama para continuar produzindo maturidade, igualdade, oportunidade, produtividade, acessibilidade e a eternidade com o Senhor. Amém? É uma história tão simples, mas com lições tão profundas. A gente não tem muito tempo para falar sobre isso hoje, temos um domingo bem festivo, vamos ter uma cantata com as crianças aqui, mas eu desafio vocês, meditem nessa história, meditem nestas palavras, meditem em tudo que Deus tem nos dado. Vamos orar a Deus? Feche os seus olhos. Pai querido, obrigado, Deus, pela Tua palavra que nos revela as Tuas verdades. Obrigado, Deus, porque nós não somos enganados nem confundidos, porque o Senhor é o Deus que está presente, está conosco, nos orienta, nos instrui.
nos corrige, nos ensina. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra não nos deixa, Senhor, esmorecer. Obrigado porque ela nos aponta, Senhor, para a eternidade com Cristo, aonde somos herdeiros e co-herdeiros com o Filho, nas regiões celestiais, de toda sorte de bênçãos espirituais. Obrigado, Deus, que ainda que a maldade cresça no mundo, nós confiamos num Deus que está acima e no controle de todas as coisas, no tempo certo. Todas as coisas serão julgadas. Que essa certeza, Senhor, dê paz ao nosso coração. Que a gente perceba, Deus, que há um caminho estreito, é verdade, mas eterno. Que há, Senhor, segurança nos teus braços, Pai. Que há, Senhor, esperança nas tuas palavras, Deus. Que há, Senhor, provisão no teu reino. Pai, obrigado, Deus, porque há consolo, Senhor, nos teus braços. Obrigado, Senhor, porque há verdade nas tuas palavras. Obrigado, Deus, que nós confiamos em Ti e o Senhor nos dá a paz que o mundo não entende. O fruto do Teu Espírito, Pai, é o que nos diferencia. O Senhor, Pai, nos ajude a crescermos em maturidade, em intimidade contigo, buscando, Senhor, um relacionamento profundo, sério e maduro com o Senhor. Nós não podemos viver nesta vida de qualquer jeito, Senhor. Nós temos um compromisso, uma responsabilidade que assumimos contigo, Senhor, quando nós te aceitamos e te reconhecemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós cantamos aqui, Senhor, que nós te coroamos, não nos céus, porque o Senhor já está coroado, já está entronizado, mas nós te coroamos em nossos corações. Nós nos rendemos a Ti. Toma o Teu lugar, Senhor. Senta no trono das nossas vidas, Pai. As nossas mentes, os nossos pensamentos, os nossos sonhos, os nossos projetos. Que o Senhor seja Deus sobre tudo em nós. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda nessa caminhada. Que nós possamos continuar sendo trigos produtivos, floridos e ajudando os joios a se arrependerem e terem um encontro contigo, Senhor. Este é o grande objetivo dessa história. Que nós possamos caminhar contigo em intimidade. Em nome do Teu Filho te agradecemos. Amém, Senhor.